Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma live. Hoje esta live será a 3 com o Walter e com a Petra. Vou esperar aqui que eles cheguem um bocadinho. Olá Ana, boa noite. Vou esperar que eles cheguem até mim para poder adicioná-los, para termos esta conversa tão bonita sobre o perigo das comparações, o que é comparação. Olá Fábio, olha, o Walter também já chegou. Olá Helena, que pessoas tão bonitas. Olá Alice, que bom. Um bocadinho. E depois vou esperar que a Petra também faça aqui o seu convite. Olá! Olá, tudo bem? Já estamos nós outra vez, olá! E eu sempre aqui a tentar ajeitar isto, que isto nunca está bom, mas acho que agora já está. Pronto, está bem. Está bom, Então, sim, boa noite, está senhora! tudo bem? Olá, como é que tu Tudo estás? ótimo, tudo ótimo. Depois de um dia cheio de trabalhinho, mas não me atrasei. Estava com medo de me atrasar, mas consegui orientar-me para estar aqui a tempo. Boa, boa, boa. Eu fiz o mesmo, exatamente. Foi ali estacionar o carro e zuca aqui para cima Eu, da por acaso, hoje mesa. foi dia de trabalhar em casa, mas já estava aqui mesmo a achar que não tinha tempo sequer para comer e para me despachar, mas consegui. Boa! Eu estou aqui à espera da Petra. Da Eu acho que Petra. ela pede Olá, o pessoas. convite. Boa noite a toda a gente. Ela pede o convite e nós aceitamos. A Petra já chegou. Já. Petra, exatamente. Vou aqui aceitar o convite dela para começarmos aqui a conversar os três. Boa noite. Tens de conhecer o Peloso, o Walter e Pois Petra. é. Vocês têm que conhecer, têm que vir ao Olá. curso. Noite! Olá, Tudo bem? tão bom. Tudo bem? Eu estava aqui a ouvir a falar o Walter e a pensar também, minha vida não é hoje uma correria, não é? Ela dizer que É bom sinal, é bom quando é sinal. que não é, gente? É bom Que bom, sinal. que bom. É bom sinal. Olha aqui, Ai, tão ainda bem que bom. vocês Coisa aceitaram boa. aqui este convite para falarmos os três, que eu acho que isto é assim um tema tão bom e de receber-vos os dois, que eu gosto muito de vocês dois, bem, já estou eu aqui toda sentimentalista para falarmos um bocadinho, mas olha, Que antes linda. disso, olha, eu vou-vos pedir, quando eu começar a falar muito, 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 vocês façam-me assim, malta desse lado, façam assim, porque eu estava a Porque ela fala bem, deixa falar. Deixa No outro dia fluir, eu não até é? disse assim, diga a todas as pessoas que estão aqui a ver. Eu disse, mandei uma mensagem ao Walter a dizer assim, Walter, eu adorei a nossa live, mas estive-me a ouvir, estive a ouvir a nossa live em que nós estivemos a fazer os dois e eu comecei-me a sentir mal porque eu acho que apanhei um speed, eu vim da rua com um speed da televisão e do metro que eu acho que o Walter falava e eu de repente já ia assim, vum, vum, vum. Eu assim, Walter, lamento se eu não te pude dar Mas aqui. correu bem à mesma e correu bem assim, assim é que fez com que tivesse sido bom, portanto não é um problema. Não é um Pronto, problema. é, Assim é que flui, Petra, imagina não tu, é? quando eu e a Stefania trabalhávamos os dois juntos, a conversa que não havia. Portanto, imagina tu. Pois é, porque É vocês verdade, trabalham um sucesso é e verdade. top. É olha, e muito verdade. perto da Petra, porque eu descobri quando fui para a escola, a primária, que eu estacionei o carro, olhei e disse assim, ah, pá, eu acho que a Petra trabalha aqui. Agora que eu me vou embora, é que eu sei que ela Exatamente. trabalha aqui, podíamos ir almoçar juntas. Bom, Já todos aqui Sim, tivemos ligação contigo. sim. É verdade, Fábio, já viste aqui a Petra numa live, sem Coisa dúvida boa. nenhuma, que até disseste que era muito criativa. Eu estava a dizer, tens, Não sei onde é que vem tens essa de conhecer o criatividade Fábio, era o que eu toda, estava a mas dizer, ok. vocês têm que conhecer o Fábio, vocês têm que vir fazer este curso, porque eu acho que vocês vão amar, porque vocês já têm aqui uma metodologia também fora da caixa. E de certeza que vocês iam gostar bastante. Mas pronto, passando aqui a palavra a vocês,
nesta live genuína, onde nós vamos falar sobre a comparação e já agora agradecer a todas as pessoas que também estão aqui connosco e quem nos vai ver, não é? Sobre o que é comparação, sobre o que é o perigo da comparação. Eu hoje já falei muito na história, já acerca disto, já abri um bocadinho o meu coração, porque efetivamente isto também é uma coisa que me assaltava bastante e às vezes ainda me assalta, como eu digo, ainda tenho este fardo, só que depois vou ressignificando, porque sinto que a comparação é algo que está um bocadinho dentro da nossa matriz, desde criança, que pelo menos sempre ouvimos frases de comparação e é óbvio que vamos crescendo com isto. Portanto, eu sinto em mim e também na prática profissional que isto é algo que existe, que tem o seu perigo. Não sei se isto alguma vez sairá dentro de nós ou se isto é ressignificado e vamos tendo capacidades e recursos internos para saber lidar com a comparação, ou pelo menos para estarmos com uma observação de que quando estamos a comparar, não nos enfiarmos para baixo de uma almofada, mas sim potencializar-nos e inspirar-nos perante aquilo que vamos vendo. Porque a comparação, também pelo aquilo que eu vou percebendo, é que comparamos sempre pelo melhor, não é? Nunca vamos comparar com o que está pior. E eu acredito que nós todos queremos também chegar a algum lado e quando nós olhamos para algum lado é para nos inspirar, não é para nos frustrar, para ter ciúmes, para ter inveja, não é? Mas pronto, isto tem aqui alguns perigos e eu gostava também de vos ouvir a falar um bocadinho sobre este tema e qual é a vossa realidade, se vocês já passaram também por isto, se passam, já que estamos também aqui numa forma também de conhecermos enquanto seres humanos, aliando também, claro, ao nosso currículo, porque eu acho que os dois são interligados. Falem um bocadinho sobre isto para podermos também ajudar mais um pouco as pessoas sobre este tema. Eu vou ser cavalheiro e vou deixar a Petra falar primeiro. Eu já sabia que ias dizer isso. A sério. Mas se for preciso, eu interrompo. Queres que eu Pronto, eu interrompa? queria falar. Olha. Pronto, ok, está bem. Está bem. Sim, por favor, se vês que eu estou bugada. Não, olha, esta questão da comparação está muito presente na minha história e eu posso falar, antes de ir mais atrás, falar propriamente também quando entrei aqui no digital, que eu já até partilhei isto algumas vezes, porque a verdade é que nós encontramos aqui um mundo e nós temos muito aquela questão de que deixa-me ver quem é que já está aqui para me inspirar. Só que a questão é que muitas vezes não é só a inspiração, muitas vezes nós acabamos até por ter aquela tendência a imitar, porque eu não posso ser muito bem quem eu sou, eu não posso me sentir muito confortável na minha pele porque as outras pessoas não são assim, eu não vejo ninguém a ser assim, eu não vejo ninguém a falar desta forma, eu não vejo ninguém a falar sobre isto, se eu fizer isto vou ser diferente. E ao longo do tempo eu comecei a perceber que isto é uma coisa tão injusta, porque aquilo que nos torna diferentes é que é suposto ser aquilo que nós devemos querer que ressalte mais, porque senão nós somos todos iguais, porque senão eu até me lembro uma vez que eu dei este exemplo, que numa coisa quando sai um hambúrguer novo no Mac, e a edição limitada, e que há poucos, as pessoas querem que as pessoas querem Não ir a ter interessa um se hambúrguer, é bom, porque é aquele só porque hambúrguer é é novo e especial, diferente. só que nós não conseguimos. Exatamente, é novo, é diferente, tem ali alguma coisa que os outros não têm e nós muitas vezes queremos ser todos iguais e queremos, não, eu quero ser igual àquela pessoa e esta questão da comparação, eu acho que o maior perigo da comparação é que mata a nossa autenticidade, é que mata a nossa essência e nós acabamos por abafar coisas que são importantes em nós e que até nos vão ajudar a fazer a diferença na vida das outras pessoas, exatamente por esse medo e por esse receio. Eu passei por duas características em mim que, por esta questão da comparação, durante muito tempo quis abafar. A primeira delas foi o facto de eu ser uma pessoa assim mais descolada, ser uma pessoa assim muito mais prática, uma pessoa mais à vontade, e eu entrava e eu via a maioria dos profissionais de blazer e todos arranjadinhos e todos perfeitinhos, e eu, meu Deus, eu vou entrar no digital, eu não sou nada assim. Mas o que é que aconteceu? Eu, quando abri a página, só tinha uma pessoa que sabia, que era uma amiga minha, porque ela que me tirou a foto de perfil. Uma foto de perfil de braços cruzados, com um blazer, que nem era a minha cor favorita, que era só tipo, porque sim, tipo, super arranjadinha, e aquela pessoa tinha que saber porque eu precisava de uma foto de perfil arranjada. Então eu entrei já com esse estereótipo exatamente por quê? Por causa da questão da comparação. E o que é que acontecia? Quando eu entrava aqui eu não me via, eu não me encontrava, e eu estava a abafar um pouco da minha personalidade. Esse foi um dos pontos que a comparação começou a tirar de mim.
E depois eu tinha muito este receio de ser diferente. Eu já tenho diferenças que aqui na nossa comunidade entre psicólogos, não é? Sou a única black, por assim dizer. Então eu já tinha essa coisa em cima de mim, do género, não há mais ninguém aqui. Também seja africana, nessa comunidade já tinha essa questão em cima de mim. E depois eu precisava de encontrar coisas semelhantes aos outros para conseguir encaixar-me. Então foi muito essa questão de eu abafar o facto de eu ser assim mais descolada, de eu ser mais à vontade. E depois houve um ponto também, que foi quando eu quis fazer a minha certificação em coaching. Eu lembro que eu tinha muito medo de dizer aqui nas redes sociais, porque existe uma guerra, não é? Uma guerra, entre aspas, entre os psicólogos e os coaches. E eu, meu Deus, eu agora quero fazer uma certificação em coaching, e se souberem, porque ninguém está a fazer isto, e se souberem vão dizer que eu sou isto e que eu sou aquilo. Quando eu ganhei coragem para dizer, para começar a mostrar que eu sou uma pessoa mais descolada, para começar a tirar esta questão da comparação, para ter coragem de dizer, olha, estou a fazer uma certificação de coaching, assim, assim, assado, foi quando eu comecei a atrair mais pessoas semelhantes a mim e mais pessoas que me queriam por causa disso. Então, às vezes, aquilo que nós queremos abafar por causa desta questão da comparação, quando nós deixamos essa luzinha brilhar, é isso que vai fazer com que nós façamos mais a É o que diferença nós na devemos vida das pessoas. impulsionar, não é? É isso mesmo. Eu estou-me a lembrar agora aqui de uma coisa. Vou-te Exatamente. quebrar o raciocínio ou não? Não. Eu estou-me a lembrar agora aqui de uma Quebra, à coisa. vontade. Isto aconteceu para aí há 2 meses. Eu estava na clínica onde eu trabalho com uma ação com um miúdo de 5 anos ou 6 anos. E eu digo sempre aos pais para irem 5 minutos mais cedo para ir buscar os miúdos. E era a primeira vez que o miúdo ia, e a mãe chegou e a sala era. Eu tinha arrematado tudo, era só colchões, eu estava descalço, com as calças arregaçadas para cima para eu não andar a tropeçar nas calças, e a mãe entrou e ficou assim a olhar do género. Então, mas o que é que está a acontecer? E eu, diga, mãe, o que é que é? Então, mas é suposto os psicólogos andarem assim, descalços, no meio do chão, a brincar com os miúdos e não ter problemas de saúde. Pois, eu estou a brincar com miúdos, eu não devia estar aqui o quê? De fatinho, de gravata, e aquilo foi assim uma desconstrução para a cabeça daquela mãe, que depois, quando eu vim, no final do dia, à recepção da clínica despedir-me, a informação tinha chegado lá. As recepcionistas a dizerem, então, mas a mãe ficou toda assim, ai, este psicólogo é fora da caixa, o miúdo adorou, é um psicólogo que se põe na idade dos miúdos. É suposto nós estarmos o quê? Sentadinhos a sessão toda, sem nos mexermos? É suposto nós não nos agarrarmos às pessoas? É suposto nós não mostrarmos emoções? É isso que é suposto? Portanto, eu acho muita graça a isto e se calhar ficou essa imagem na cabeça dessa mãe porque achou que isso era diferente. Porque achou que isso era da fora da caixa, que nunca tinha visto. Exatamente. E são essas coisas que nós às vezes temos vergonha. E tu estavas a falar, Petra, eu estava-me a lembrar do último live que eu e a Stefania tivemos a falar sobre isso, de que temos que ir vestidos não sei o quê. Eu quando comecei a ir para as escolas, no primeiro dia que eu fui de ténis para as escolas trabalhar, eu pensei assim, epá, será que se eu for de ténis vão achar que eu sou um psicólogo de baldas? Olha o pensamento. Só porque eu ia de ténis. Eu hoje em dia vou de ténis, só não vou de calções porque acho que tenho umas pernas giras, mas a malta não tem que estar a ver. Mas há que ter o mínimo, não é? Mas não me preocupo tanto com essa questão da roupa, da postura, da maneira como tenho que falar, da maneira como tenho que agir. E acho que a malta nova preocupa-se um bocado com isso. Acho que, por um lado, tentam ser um bocadinho fora da caixa, ainda bem, porque eu não gosto de caixas, mas há sempre aquela coisa do como é que o psicólogo deve ser, como é que o psicólogo deve falar, como é que o psicólogo se deve comportar, será que o psicólogo deve cumprimentar o cliente de maneira X ou de maneira Y? Será que um psicólogo é menos psicólogo por tratar os clientes por tu? Eu sou zero psicólogo então, porque eu trato os meus clientes quase todos por tu. Pronto. No outro dia Eu era a então, questão das asneiras. hoje está No outro tudo dia acho que a fofinha, Alvin não fez é uma isso? publicação das asneiras. Pois é. E eu digo, eu Sim, sou o sim, primeiro a sim. dizer, às vezes quando a pessoa está ali em baixo, bem carregada, eu próprio digo, então esta semana foi uma merda, não foi? E a pessoa fica, pois foi, eu posso dizer isso. O Podes. É psicólogo diz importante a as pessoa neiras, perceber que é. nós estamos a perceber. E se nós tivermos que usar o calão ou algum tipo de palavra para a pessoa perceber isso, eu acho que ajuda. Já estou a dissipar, já divaguei, já me perdi no Não? início da conversa. Super. Não, tu lembraste-me, desculpa, não sei se só para não perder aqui o gancho, tu deste o exemplo dos ténis. Eu lembro a primeira vez que fui ao Bem-vindos, a Stephanie já foi também lá várias vezes. Eu lembro-me que eu fui direto do trabalho, eu levava a roupa no carro e levei tipo umas sabrinas ou umas sandálias, ou o que é que levei. E depois estava a trocar, eu passei o dia todo de ténis.
E depois eu estava a trocar de roupa e disse, pá, já estou um bocadinho atrasada, vou deixar os ténis. E fui de ténis, fui de blazer e fui de ténis. E eu tive pessoas que mandaram mensagem a dizer, olha, gostei imenso que tu foste a uma entrevista e conseguiste combinar bem o blazer com os ténis. E eu estava na cabeça que eu tinha que ir de saltos ou que tinha que ir de Sabrinas, porque ia para um programa de televisão, mas eu fui, tipo, eu não sou assim, eu não sou esta pessoa. Eu sou uma pessoa que gosta de blazer e gosta de ténis, mas lá está, a comparação acaba por nos abafar. E acaba por tirar aquilo que nós gostamos. E por isso é que às vezes existem tantas pessoas que estão afastadas de si, que estão afastadas daquilo que elas realmente gostam, porque acabam por apropriar-se de coisas dos outros por questão da comparação, não é? E a autenticidade é uma coisa tão bonita, porque imagina o que era agora a Stephanie. Começar a usar, começar a usar aquilo que eu uso e deixava de usar os brilhos dela, que eu gosto tanto de ver brilhar, simplesmente por questão de comparação, ou ao contrário. Não ia-se perder a essência. E eu acho que isto também acaba por ser uma doença, acaba por trazer doenças mesmo psicológicas, esta questão da comparação, porque tu acabas por te perder ao longo do caminho. A comparação E sabes quem foca tu és sempre na depois. coisa ou na pessoa errada, no que não devia. Porque nós estamos a comparar com aquilo que queríamos. Mas nós queríamos aquilo porque o outro tem ou queríamos aquilo porque eu queria antes. Se calhar se o outro não tivesse, eu não queria. Não é? Eu dou sempre o exemplo vamos imaginar que eu queria comprar um BMW e que eu andava 5 anos a juntar dinheiro para comprar o BMW. E comprava o BMW. E saía do stand, orgulhoso, e chegava à porta da minha casa e estacionava e o meu vizinho do lado chegava com um Porsche novo. E eu olhava para o carro dele, olhava para o meu carro e pensava, já foste. Porquê é que aquilo que eu queria tanto, quando comparado com o outro, só porque eu acho que é melhor e porque o outro tem, deixa de ter valor? É o problema, deixa de ser Deixa de ser suficiente. suficiente. Não que eu quisesse, se calhar eu nunca tinha pensado em querer um Porsche. Mas como a outra pessoa tem, eu fico, se calhar também queria ter. Se calhar ele está melhor na vida do que eu, porque ele tem aquilo e eu não. E nós fazemos isto às vezes inatamente. E só depois é que nos vem aqui um bocadinho a censura. E ficamos a pensar, se calhar, aquilo quer dizer alguma coisa. Não é? Olha, e vocês estão aqui a... Diz, Eu acho que Petra, está um diz. bocadinho. Não. Diz. Olha, Sei. eu disse ao Walter, para falar sozinha, eu faço live sozinha. Porque eu tenho também que controlar este impulso de falar. Porque se eu convido as outras pessoas só para escutá-las. Isto também é um trabalho interno que eu sinto de fazer, sabes? Que é estar em escuta mais do que vocês também trazem. Porque normalmente eu falo tanto e depois tenho tanta vontade também de dar as minhas ideias. Mas para isso eu faço live sozinha. Deixa-me também equilibrar aqui um bocadinho, sabes? Por isso eu disse assim ao Walter, olha, se eu começar a falar demais, faz-me aqui algum sinal e eu também quero mesmo ouvir-vos muito mais. Eu acho que as pessoas também todas que estão aqui, se não me conhecem, podem ir até à página, podem me ouvir através da página. Acima de tudo, é uma conversa também para nós termos a três, sem dúvida nenhuma, mas quero mesmo vos escutar acerca deste tema, até porque eu hoje também falei muito sobre ele nas histórias e também fiz já um post sobre a comparação, portanto eu acho que quem me quer conhecer que vem através de vocês, olha, sigam a minha página, vão ver o que eu também já falei, porque quero mesmo muito ouvir-vos e ter esta oportunidade. Aquilo que eu estou a sentir é que nós falamos sobre a comparação muito da carreira, do sucesso, do que o outro tem. E também há uma comparação, e que tu falaste aqui, nós falamos sobre esta comparação do sucesso e da carreira, falamos aqui também um bocadinho de uma comparação que vai bater aqui a duas emoções, que é o ciúme e a inveja, Walter, aqui com esta história do carro, que são estas emoções também tão de baixa frequência e que depois também não nos potencializam nada nos nossos recursos internos, porque nós realmente ficamos extremamente bloqueados com a inveja e com o ciúme, não é? Com este ciúme do território, que eu quero que os outros têm, aquilo também é meu, a inveja de, ok, que ele tem, porque é que eu não tenho? Portanto, há aqui também estas emoções associadas e há uma outra comparação que as pessoas fazem muito, principalmente a geração mais nova, que é acerca do seu corpo. E eu tenho visto muito, eu pessoalmente nunca tive esse tipo de comparação. Eu tenho sempre carreira, tenho sempre sucesso. Quando era mais nova também tinha de estatuto, às vezes, aquele tem, aquilo eu também quero, como é que é? Agora eu não tenho dinheiro para, que chatice, entrava nesta lamúria toda. Pronto, isso já não me acontece, de facto. Existem outro tipo de comparações, sim, em que eu tenho que orar e vigiar e pensar, Stephanie, estás a entrar na tua pipoca, ali toda na lamúria, pá, deixa lá isso,
dá lá as tuas flores, vê lá o que é preciso fazer, qual é que é a carência que tu tens, trata logo de dar a volta a isso, porque não podes comparar o que é diferente, ponto. Foca-te naquilo que tu tens, naquilo que tu possas fazer, e olha mais para ti, não é? Neste sentido. Mas existe muito a comparação do corpo. E há muitas pessoas, também porque isto, a história da Barbie, não é? Que agora também está muito na voga, o corpo das modelos, que ainda bem que agora já há marcas que sensibilizam para diferentes tipos de corpo, para evitar este tipo de comparação, mas o que é certo é que eu não passo, mas há muitas pessoas que passam por privar o seu corpo, por não vestirem determinado tipo de coisas, por deixarem de ir à praia. E agora também está aí o bom tempo e há pessoas que estão com este sufoco de quererem se calhar vestir um fato de banho ou um biquíni mais e depois não poderem porque se comparam que estão mais gordas, porque aquela é mais magra e isto. O que é que vocês acham acerca da comparação da parte da autoimagem? Eu acho que tem muito, primeiro, a ver com a insegurança, tem muito a ver com a autoestima e tem muito a ver com o contexto. Vamos imaginar que eu tenho 90 quilos e que acho que estou gordo. E que num dia vou à praia e todas as pessoas que estão na praia têm 60 quilos e são fit. Eu vou me sentir mal. Se eu no dia a seguir for à praia e todas as pessoas que estiverem na praia tiverem 120 quilos, o meu peso é o mesmo e eu vou me sentir bem. Portanto, ponto 1 tem a ver com o contexto. Depois, eliminando agora esta questão do contexto, tem a ver com como eu me sinto e com a avaliação que eu faço de mim mesmo e com o quão confortável eu estou ou não com isto. E depois tem a ver com o valor que eu dou a isso e o valor que eu acho que os outros dão. Porque se eu não estiver, se eu estiver mais ou menos confortável com o meu corpo, e não ligar ao que os outros me dizem, não ficar afetado por isso, ok. Se eu necessitar da validação dos outros para eu me sentir melhor, já não é tão ok. Porque então eu em mim não tenho quase nada. Eu tenho só uma autoestima que advém do estímulo externo e a minha autoestima que vem do meu estímulo interno, bola. Mas sim, o que é isto do corpo ideal? É o corpo ideal porque eu queria ter ou é o corpo ideal porque os outros têm e eu quero ter? É como o assunto do carro. Eu quero ter porque os outros têm. Eu quero ter o corpo ideal porque nas novelas e na sociedade e as manequins têm ou porque eu na realidade queria ser assim. Porque nós até uma certa altura está tudo ok com o nosso corpo. Nós só deixamos de achar ok ou quando efetivamente acontece alguma coisa que nós não gostamos ou quando começamos a comparar com o outro ou com a outra que tem o X ou não tem o X que nós temos. Eu acho que é muito isto. Não é? Super. Estavas a falar, quando a Stephanie estava a falar, eu escrevi aqui duas coisas. O primeiro foi ferida interna e a segunda foi cada pessoa está focada em si. A questão da ferida interna por causa daquilo que o Walter estava a dizer, que é esta questão das inseguranças. A questão da comparação com o corpo, e comparação em qualquer sentido, não é a comparação, é o que é que está por trás da comparação. É eu não me sinto segura comigo, então eu tenho mais esta tendência para me comparar com o outro. E eu dou um exemplo muito claro disto. Eu por exemplo, no último, estamos em 2023, no último ano engordei e pá, desleixei-me, desfoquei-me da minha saúde, foram situações pessoais e acabei por me desleixar e agora Linda preciso de mesmo, voltar linda e mesmo. está difícil voltar ao track. Obrigada! Mas a verdade é que eu engordei e não me sinto desconfortável, claro que sei que preciso cuidar da minha saúde, é uma fase, é um processo, mas as pessoas comentam, a minha mãe comenta, tipo, às vezes as pessoas falam. E eu sei que se eu não tivesse resolvida comigo, tipo, eu se calhar estava no lodo, ou se calhar já tinha deixado de comer simplesmente para corresponder a expectativas externas. Esta palavra, expectativas externas. Porque eu sei que neste momento, se calhar, eu até acabei por deixar um pouco a minha saúde de lado, não estou a dizer que é certo por outras questões, mas, epá, faz parte da vida. Acontece. E eu tenho que perceber, ok, eu quero se calhar melhorar o meu corpo, mas não porque as outras pessoas me estão a dizer, ou porque se calhar eu tive que aumentar o número de calças, mas porque eu quero estar mais saudável. E até esta questão, se tu percebes a motivação,
é muito importante, porque se tu estiveres constantemente a querer fazer alguma coisa por causa dos outros, hoje existe um padrão, amanhã existe outro, e hoje está na moda ter o corpo assim, e daqui a bocado está na moda a gente rapar o cabelo, ou ter o bumbum na nuca, ou ter as pernas todas grossas, e a pessoa vai variando de acordo com aquilo que o mundo vai dizer. Não, tu precisas perceber o que é que eu quero, o que é que faz sentido para mim, e isto é preciso é um trabalho muito de autoestima e de amor próprio. Eu vejo muito esta questão muito relacionada com o amor próprio, porque quando eu estou consciente de quem eu sou, quando eu me sinto confortável na minha pele, é o meu corpo, é a minha pele, é, né, o meu corpo, minhas regras, então eu tenho esta relação comigo, eu consigo gerir-me, eu consigo que aquelas flechas não me atinjam, eu consigo ouvir os outros, mas aquilo acaba por não me atingir porque eu tenho uma relação tão íntima comigo, eu tenho uma relação tão saudável comigo que aquilo acaba por não me afetar. Mas esta questão da comparação do corpo, que é uma coisa que existe bastante, e como estavas a dizer, Stephanie, ainda bem que cada vez mais existe esta sensibilização, esta consciencialização, que cada pessoa tem o seu corpo, cada pessoa tem a sua fisionomia, porque a verdade é essa, cada pessoa tem o seu metabolismo, cada pessoa tem o seu estilo de corpo. Há pessoas que são modelos plus size, que se perderem 40 quilos, desculpem, não vão ficar bonitas, porque elas são lindas assim, e tem que ser assim. Então, não existe o corpo ideal, existe o que é para mim o corpo ideal, o que é para mim saúde, o que significa para mim saúde, o que significa para mim ser uma pessoa saudável. Então, é muito essa questão de que qual é que é a ferida interna que pode estar aqui, qual é que é esta insegurança que está por trás. E depois outra coisa que eu escrevi é que cada pessoa está focada em si. Nós vamos para a praia a pensar que as pessoas vão olhar para nós. Gente, eles estão preocupados com eles. Até as pessoas que têm o corpo XPTO todo em dia também ficam preocupadas. Gente, será que este biquíni me fica bem? Será que eu estou bem? Se calhar até a Jennifer Lopez também se preocupa quando alguém tira fotos e ela de biquíni, porque todas as pessoas... Nós somos um pouco egoístas, nós somos focados em nós. Então as pessoas não estão a olhar para mim, as pessoas estão preocupadas com elas. E porquê que não estão a olhar porque estão a gostar de ver? Nós partimos sempre do princípio que é errado. Também, não é? Exatamente. Sim. E depois é aquela questão, né? Não podemos brincar com isso. Se vemos uma pessoa olhar muito, então podemos dizer, gostas do que vês? Tem que brincar com isso, né? Porque lá está, e disseste uma coisa super importante. Mas vou partir ao ponto inicial. É muito interno, é muito interno. Eu, por exemplo, a minha testa é grande. Eu nunca me esqueço, no nono ano, em aquela disciplina que era EVT, que nós tínhamos que fazer trabalhos manuais, os meus colegas pegaram numa régua e mediram a minha testa. E eles chamavam-me Big Tasty. E eu durante muito tempo, aconteceu o hambúrguer, né, do Mac, e eu durante muito tempo fiquei com isso na minha cabeça, tipo, a minha testa é horrível, a minha testa é grande, a minha testa tem 9 centímetros, eu sou uma Big Tasty. Hoje em dia a minha testa é uma das coisas que eu mais amo em mim, mas isso só foi possível por causa de um trabalho interno que eu fiz de perceber, ok, tipo, olha, a minha testa significa inteligência, e até descobri que também significa criatividade. Então, aquilo que eu via como uma coisa que eu quero esconder, que houve um tempo até que eu usei uma franja horrível, que até hoje me arrependo para esconder na minha testa, mas isso só foi possível a perceber depois de eu começar a trabalhar em mim, depois de eu começar a trabalhar as minhas inseguranças internas e eu comecei-me a sentir confortável mais do lado de Vou fora. dar uma palavra da Isso testa. é muito interno. Isso foi um processo. Foi um processo, vai todo um processo. No nono ano, né? Ou imagina, eu tenho 28, no nono ano eu tinha 14. Que lindo! Não, de facto, depois tu, quando processo. começas a perceber que cada parte do corpo tem a sua linguagem, né? O Fábio, se calhar, não sei se ainda está por aqui, começas a aprender a gostar mais do teu corpo, né? Porque perceber que a testa grande significa criatividade, eu como o nariz grande significa que quero alcançar mais qualquer coisa e que estou sempre a charutar e a ver muito mais além. Quando a testa grande é sinónimo de careca, também é bom. Ora, não me importa. Revelam sempre características nossas, nós até aprendemos logo a amar as nossas gordurinhas todas, não é? De certa maneira. Olha, inteligência, criatividade, capacidade de ser estrategista, depois tipo, o estilo da testa também, se for quadrada, se for assim mais oval, tudo tem um certo significado, não é? Pela linguagem do rosto e do corpo. E isso é muito bonito porque nós começamos a olhar para nós, para a nossa potencialidade e deixamos de estar nesse esquema mental sempre dos 90% do pessimismo. Porque nós pensamos sempre o pior, o cérebro está sempre habituado a pensar no pior, porque ativa sempre o seu sentido de alarme, de sobrevivência, porque efetivamente isso também já vem dos nossos primórdios. E a comparação também já vem dos nossos primórdios, porque
toda a gente fala da vida dos outros e nós devíamos e podemos mudar um bocadinho este sistema, porque às vezes na praia as pessoas estão um bocadinho concentradas em si, mas ainda existe a cuscovelhice alheia. Olha para aquela tão gorda, olha para aquela que o biquíni não lhe fica bem. Isto ainda existe, este tipo de conversas. Eu vou formando uma bolha diferencial, mas de facto, quando eu estou numa comunidade mais alargada, eu percebo ainda de coisas que existem. E este tipo de comentários do que é que ela está, como é que ela está, se tem dinheiro, se não tem, olha, agora tem um carro novo, olha, agora aparece na televisão, olha, agora está nas redes sociais. As pessoas ainda falam. Agora, a situação é que isto revela muito mais dessas pessoas e muito menos das pessoas que estão a ser avaliadas, não é? Porque se alguém está a olhar e a apontar o dedo, isso é uma ferida própria dessa pessoa e é porque essa pessoa não está centrada em si, como outras coisas que podem mais revelar. E quando nós começamos a perceber que quando julgamos o outro, ou estamos a comparar o outro, estamos a falar muito mais de nós do que propriamente do outro, começamos a mudar a nossa mentalidade para é menos julgatório, é muito mais positivo e se calhar este tipo de comparações, porque nós também já começamos a ter uma linguagem diferente, porque muitas vezes nós também ouvimos a linguagem da comparação constantemente, tens que ser como o teu primo, tens que ser como a tua irmã, tens que estudar mais como o teu amigo João, tu tens que ter tão boas notas como A, B ou C, tu tens que também trabalhar muito para ter aquela casa. E este tipo de frases acaba por normalizar a comparação. Só que a situação é que isto depois fragiliza-nos, muitas vezes. Não quer dizer que nós não possamos nos comparar para o positivo, que é, olha, aquela pessoa conseguiu, como é que tu fizeste? Eu também quero e eu posso alavancar. Só que o problema é que nós temos vergonhas de dizer que também queremos chegar àquele ponto. E muitas vezes as pessoas não pedem ajuda por causa disto, porque comparam-se, acabam por não utilizar os seus próprios recursos, ainda têm vergonhas associadas a isto e depois sentem-se mal e não percebem que todos nós comparamos, que todos nós podemos ser ajudados, que todos nós podemos mudar a nossa linguagem, que todos nós temos as nossas feridas e as nossas sombras e as nossas vulnerabilidades, mas que há coisas que também não passam assim na totalidade, mas que nós conseguimos efetivamente dar a volta, focando um bocadinho mais no que é adaptável e funcional, não é? E as pessoas comparam muito o resultado e não comparam o processo. O caminho, não é? O caminho. O resultado pode ser parecido, Desculpe. mas o processo foi diferente. Logo isso invalida tudo. Totalmente. E às vezes as pessoas querem os seus resultados e não querem o teu processo. Que custa para chuchu! Custa muito. E se nós vamos pensar na injustiça que é a comparação. A comparação nunca é justa. Nós os três estamos aqui, três psicólogos de sucesso, cada um à sua maneira. Se nós nos formos comparar os três, independentemente de géneros, de idades, de onde é que tirámos o curso, essa coisa toda, não é isso que está em causa. Todas as experiências pessoais que vocês tiveram e que eu não tive, e que eu tive e que vocês tiveram, invalidam que essa comparação seja injusta. Mas as pessoas acham, estamos no mesmo sítio, temos a mesma idade, vamos fazer a mesma coisa, podemos comparar. Então e tudo o que aconteceu lá para trás que vai influenciar aquilo que eu faço? Foi para onde? Isso não pode ser descartado. Isso vai influenciar sempre o processo. E depois, já para não pensarmos que se nós num dia fomos fazer uma coisa e no outro dia fomos fazer outra coisa, os resultados não são os mesmos. E isso não quer dizer que num dia vocês sejam melhores ou seja eu melhor, ou inversamente, foi só um dia que aquilo aconteceu. As pessoas é que dão muito, aliás, as pessoas depois dão muito foco ao mal que acontece. Porque se acontecer uma coisa boa, nós celebramos ali 2 ou 3 dias e esquecemos. Se for uma coisa má, nós andamos a arrastar aquilo semanas e a sofrer com aquilo. É uma escolha nossa. As coisas só têm o peso que nós lhes damos. E nós erradamente atribuímos muito peso à conquista, ao resultado e não ao processo. E isso era tão importante que começássemos a fazer mais. Porque custa mais o processo do que o resultado. Super. Ainda no outro dia ouvi uma frase, eu não lembro onde, que era que nós temos aquela questão de dizermos que estamos todos no mesmo barco.
Nós não estamos todos no mesmo barco, estamos todos sob a mesma tempestade, que é o mundo, que é o que acontece no mundo, estamos todos sujeitos às mesmas coisas que acontecem no mundo, mas nós não estamos todos no mesmo barco. Cada pessoa tem os seus recursos, cada pessoa tem o seu contexto, cada pessoa tem o seu background, cada pessoa tem o seu suporte ou não suporte, cada pessoa tem os seus recursos ou não recursos. Ou seja, é o que tu estás a dizer, é uma coisa tão injusta, para já começa injusto porque tudo isto é diferente. A nossa impressão digital é diferente e por aí nós já somos todos diferentes. E depois é todo um contexto envolvente. Então, esta questão de que estavas a falar do processo, eu estava a falar com uma amiga e muito à vontade, epá, às vezes eu desejo já ter isso, já ter aquilo que tu tens, não sei o que. Eu disse, está bem, olha, toma isto da minha vida, toma isto. Queres? E ela, estás a ver tipo o Freaky Friday, que de repente trocam de vidas. E tu gostas do resultado porque tu só consegues ver o resultado, mas o processo pelo qual a pessoa passa é lixado. Então, é preciso também olhar muito, muito para isso, ok? O processo, qual é que é o processo que aquela pessoa está a passar e valorizar o nosso processo. Eu acho que esta questão da comparação, ela começa a diminuir a partir do momento que nós começamos a valorizar o nosso processo, a valorizar a nossa corrida. Nós estamos todos em corridas diferentes, nós não estamos a correr a mesma corrida. As nossas metas são diferentes, as nossas corridas são diferentes, porque todos os dias nós acordamos e nós somos pessoas diferentes, nós estamos em fases de vida diferentes. Às vezes estamos a fazer a mesma coisa, aparentemente, mas cada um está a fazer da sua forma, cada um está a fazer do seu jeito. E nós adoecemos por esta questão de pensarmos que estamos todos na mesma corrida. Não, pensas que aquela pessoa já está ali mais à frente, eu também tenho que estar. Não, tens que estar. Não, aquela pessoa já tem aquele corpo e conseguir ficar com aquele corpo em X tempo, eu também tenho que conseguir. Não tens que conseguir, porque nós somos todos tão diferentes. Cada um tem. Quanto mais nós olharmos para nós, mais a comparação. Olha, diz-me uma coisa, e achas que devemos estar todos numa corrida? Será que vale a pena nos posicionarmos nisso? É que a meta vai ser todas igual para toda a gente. Yeah. E isto é muito chique, porque nós vamos todos parar ao mesmo sítio, mais tarde ou mais cedo. Vale a pena entrar nessa corrida desmedida, desenfreada, que tanto tira-nos o nosso potencial de viver, tira-nos a nossa capacidade de usufruir do nosso próprio caminho? Não é? Às vezes vai ser... Às vezes precisamos de andar, não é? E parar. Também. Como é que eu paro? Às vezes, porque tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Stephanie, não tens que fazer nada. Isso é a tua cabeça que diz que tens que fazer isto, aquilo e o outro. Para quê? Para mim é competição, porque eu entro aqui num desgaste e eu assim, não fazes. E depois, quanto mais eu entro em competição, mais eu digo, menos fazes. Porque assim, tem que haver este retirar um bocadinho desta carga, chamar a minha atenção, não é? Agora a minha pergunta que eu vos faço é, quais são as vossas recomendações para reduzir a comparação? O que é que vocês fazem na vossa vida pessoal? Porque, não sei, eu pelo menos falei de mim, que isso ainda existe, e eu tenho determinado tipo de estratégias, a Petra também, o Walter não percebi muito bem, mas falando na vossa parte pessoal ou profissional, o que é que vocês acham que possa ser feito para diminuir o perigo, os malefícios desta comparação, na prática? Eu tento ter muito tempo para mim. Demorei um processo a perceber que, por muito que eu tenha as coisas do outro, ou que faça aquilo que o outro faz, eu nunca vou ser o outro. E demorei tempo a perceber isto. Mas quando percebi, foquei mais em mim e menos na outra pessoa. Tive muitas dificuldades em perceber quando é que estava a procrastinar ou não. E às vezes ainda tenho. Tenho sempre de pensar assim, espera, tu agora não queres fazer nada porque não queres fazer nada e não tens nada para fazer, ou não te apetece fazer nada porque tens coisas para fazer. Ando muito ainda neste processo, mas que me ajuda. E acho que há uma coisa que me ajudou muito também nesta questão da comparação, que foi o ter escolhido trabalhar por mim. E acho que aqui, não sou velho, com certeza, acho que aqui a idade e a questão de eu ter percebido que não tenho que provar nada a ninguém, fez com que a comparação se diluísse muito. Ok. Muito. Portanto, por aí. Por exemplo, eu faço ginásio. Vocês acham que vêm, eu ponho as fotografias lá a treinar no ginásio. Se eu fosse para o ginásio a preocupar-me se eu fazia o mesmo que os outros,
Eu era uma pessoa triste, porque efetivamente eu não tenho o caparro, não levanto os pesos, não faço aquilo que os outros fazem. Mas eu não ando lá a olhar para isso. Eu ando lá com o meu PT, que me ajuda muito, a fazer aquilo que eu consigo, porque é isto. Eu esqueci, era para ter falado isto há bocadinho e esqueci. A comparação é para nós sentirmos que somos o quê? Melhores. O que é isto? O que é isto de ser melhor? Não é nada. Nós temos que ser aquilo que conseguimos ser. Se calhar isso é o ser melhor. Mas se eu me focar naquilo que eu consigo ser, eu estou-me a focar só em mim. Se eu pensar melhor, é melhor que estou-me a comparar com outros. Portanto, eu todos os dias tento fazer e ser aquilo que eu consigo ser. E acho que isso, se calhar, é o meu melhor. Mas como não estou a usar a palavra melhor, não me comparo. Também foi um processo isto, fazer isto. Eu queria sempre melhor que, pior que. Portanto, eu penso que neste dia consegui fazer aquilo que eu consegui ser, fazer. Em teoria foi o meu melhor, mas não uso a palavra. E no dia a seguir é a mesma coisa. Isso foi o que eu consegui fazer. Foi o que eu consegui fazer. Chega. É suficiente. É bom. Não é? Boa, boa. Contributo fantástico. Petra? Mesmo. Olha, eu trabalho muito com sentido, com propósito, com sentido de vida. Então, a primeira coisa que eu faço é eu perceber quando eu estou diante de uma situação que eu já me começo a sentir incomodada, que eu já me começo a questionar, que eu já me começo a comparar, eu paro e eu pergunto, isto faz sentido para mim neste momento? É realmente isto que eu quero? É realmente isto que eu desejo? Dá um exemplo muito prático de uma decisão que eu tomei terça-feira. Que eu tinha uma coisa que eu queria fazer já, que eu queria fazer em maio. Eu queria meter já em movimento e queria já lançar isto e não sei o que fazer. E eu comecei a olhar para a minha agenda e comecei a perceber. O pensamento que me veio à cabeça, eu vou ficar algumas noites sem dormir para conseguir agilizar isto. Eu do nada, eu parei, assim, num momento de insight e disse, eu estou a fazer isto para quê? Isto faz-me sentido? É realmente isto que eu quero? Eu estou a fazer isto porque é realmente para mim isto neste momento? E eu percebi, tipo, não. E eu abri mão. Então, parar e perguntar, isto faz-me sentido? É realmente isto que eu quero? Para mim é uma pergunta poderosa que me ajuda muito, às vezes, a tirar algumas fichas, a abrir mão de algumas coisas que eu só estou a percorrer porque estou em comparação com alguém, ou porque fear of missing out, FOMO, que toda a gente está a fazer, eu também tenho que fazer, calma, isto faz-me sentido, é isto que eu quero. Gente, este ano já poupei muito dinheiro à custa dessa pergunta, isto faz-me sentido, isto não faz sentido, não vou. Tem de fazer sentido Não quero, é a nós, não é aos outros. isto não é para mim. Exatamente. Só como nós vemos toda a gente a fazer, nós também pensamos, também tenho que fazer. Se os outros estão a conseguir, eu também tenho que conseguir. Hã? Como assim? Se calhar os outros às vezes só estão a aparentar que estão a conseguir e eu estou-me a comparar com uma ilusão. Porque nós comparamos muito com aquilo que nós vemos, só que, por exemplo, aqui nas redes sociais, nós comparamos com aquilo que nós vemos, que é aquilo que está visível. Mas será que aquilo é realidade? Nós já sabemos o processo está por trás, não é? Então é muito esta questão, eu pergunto muito, isto faz-me sentido? Depois outra coisa é, eu trabalho também, apesar de eu trabalhar muito com sentido e com propósito, eu trabalho também com objetivos claros e concretos. Então eu procuro muito, ok, o que é que eu quero para mim, qual é que é o meu objetivo, qual é que é a minha meta, e eu olhar para isso de forma frequente. Porque se eu não olhar para aquilo que são os meus objetivos de forma frequente, eu acabo por me apropriar dos objetivos dos outros. E isso é uma coisa que eu tenho que me policiar bastante, porque eu começo a minha caminhada, começo a minha jornada com, ok, eu quero ir para aqui, eu quero ir para aqui. Só que depois tu tens, mas é que ele está a fazer isto, ok, vou incluir isto no meu dia a dia. Mas aquela pessoa está a fazer isto, vou incluir isto nos meus objetivos, aquela pessoa vou incluir. E do nada, eu estou toda perdida naquilo que eu queria inicialmente, porque estou simplesmente a pegar dos outros. Não, ok, o que é que eu quero? E isto ajuda muito, eu, todas as semanas, eu sentar-me, eu ver o que é que eu quero, quais são os meus objetivos, estou a agir em conformidade com eles, quais são os meus valores, o que é realmente importante para mim, eu estou a valorizar isso, eu estou a beber disso, eu estou a trazer oxigênio para a minha vida que vem dos meus valores, que vem daquilo que é importante para mim, e depois isso faz-me tirar muita coisa do caminho que já não é para mim, eu vou muito policiando nesse sentido. E esta questão que tu também estavas a falar, Walter, que é de medir os nossos progressos connosco, que é, eu não tenho que ser melhor que alguém, eu tenho que ver qual é que é o meu progresso, como é que eu estou a progredir. E isto eu fui muito obrigada a fazer desde que eu comecei a fazer terapia, que é, ok, para e olha para trás. Compara-te contigo. Já percorreste. Que é uma coisa, compara-te contigo. Às vezes nós estamos eu sempre o exemplo da muralha da China, nunca estive lá, espero um dia estar, mas nunca estive lá, mas sei que aquilo é enorme, né? Então imagina o que é, tu começas a subir ao teu ritmo, no teu passo, e se tu começas a olhar para as pessoas que já estão lá em cima, que se calhar começaram há mais tempo que tu, ou se calhar começaram ao mesmo tempo que tu, mas têm outro tipo de recursos e andam mais rápido,
tu vais ficar frustrado, mas tu olhas para trás e vês as caras que tu já subiste, tu vais ficar, uau, já consegui chegar até aqui, então estou a conseguir uma coisa que se calhar eu pensava que não consegui, e tu vais estar automotivando com o teu próprio processo e com o teu próprio progresso. Então esta questão de nós irmos olhando para os nossos progressos, nós irmos parando, irmos questionando o que é que eu consegui fazer esta semana, o que é que eu consegui alcançar, ir fazendo esta automonitorização, é tudo nosso, não tem nada com os E outros, o é tudo tempo que nós nosso. ganhamos a E há fazer uma frase isso, que eu também o gosto. tempo que nós perdemos a fazer comparações com os outros, é terrível. Nós perdemos muito tempo. E achamos que estamos a ganhar quando estamos a comparar e só estamos a Como eu perder tempo. costumo dizer, é de fritar a pipoca, Não, por amor de não. Deus. Mesmo. Mas é desafiante. Eu tenho que me policiar e é orar, vigiar e orar. Portanto, constantemente. Eu tenho que incluir na minha rotina qual é que é a minha intenção, mudar a mentalidade, perceber porque é que eu estou a entrar nesse loop emocional, pôr presença plena e mudar um bocadinho o meu estilo de estar e de ver as coisas. Portanto, eu acabo por mudar a mentalidade, regular as emoções, pôr presença, pôr foco, intenção e perceber o que é que a tua criança precisa, o que é que no teu interior está aí para tu te comparares e porque é que achas que não podes lá chegar ou porque é que estás a entrar nesse loop de comparação com o X, por exemplo, no caso de alguma situação nas redes sociais, porque eu agora vou falar aqui um bocadinho com as redes sociais. A questão que tu estavas a dizer de começar a ver as pessoas a porem os seus projetos, e tu teres projetos também, há uma pressão que tem, pelo menos a mim no meu coração, às vezes parece que uma molga, que é, eu também, eu queria fazer assim, eu queria fazer aquilo, e já podia estar a fazer, mas a vida é muito mais do que estar a fazer. Nós também temos que ser e também temos que manter aquilo que nós já temos. E por mais criatividade que nós tenhamos, porque nós temos esta criatividade, nós temos muito para dar, nós não conseguimos dar tudo. E quando começamos a ver esta pressão social, a pressão das redes sociais, que tem os seus benefícios e tem os seus malefícios, e que às vezes entra aqui esta parte de comparar, de que aquele já está a fazer e tu também já devias fazer e tens também para fazer e para alcançar, isso é um desgaste enorme. E eu, em momentos, passei por isso e para mim desgastava-me e fritava-me completamente a minha pipoca, como eu costumava dizer, e tirava-me completamente o meu brilho. E as minhas emoções era frustração, desânimo, raiva, entrava ali num loop e assim, mas o quê? E hoje, quando abri o meu coração nas redes sociais, eu tive pessoas a dizer, nunca pensei que tu já tivesses passado por isso. Nunca pensei que tu fizesse isto desta forma, porque quem te vê não pensa de... E eu também falo... Quem vê só pensa no que vê, não sabe o que estava por trás. Exatamente, mas e todo o trabalho próprio de amor interno, de construção, de conexão, de conversa, porque isto é uma conversa muito interior, porque se nós nos estamos a comparar, nós estamos a posicionar-nos num sítio. Há uma ferida muito grande que está aqui para ser vista. Não chega só a olhar para o outro e perceber, não, é olhar para dentro e olhar para dentro isto dói, porque eu própria sentia vergonha de estar-me a comparar. Como é que é possível tu comparaste? Como é que é possível tu poderes dizer aos outros que estás-te a comparar com? Pá, que vergonha! O que é que as outras pessoas vão pensar de ti? Então, é aquela desconstrução que tu também falaste, que é, eu já não me importo o que é que os outros pensam de mim. E, acima de tudo, quando eu me libertei disso, eu consegui viver aquilo que as pessoas veem hoje em dia, não é? Mas isto é um trabalho constante. Eu todos os dias tenho que intencionalizar muito bem aquilo que é para fazer. Quando eu também tenho emoções muito desagradáveis, também tenho pipocas muito salgadas, e às vezes mais vale pô-las no lixo, eu nem as quero. E às Eu gosto das vezes salgadas, por acaso. são aquelas que já estão queimadas, sabes? Já não dá. Essa já não. E eu assim, bolas. E depois é engraçado quando as pessoas percebem o que está por trás, que nós não estamos a mentir. Eu, pelo menos eu e vocês os dois, nós não mentimos nas redes sociais. Isto foi uma das questões que eu também falei há pouco tempo, sobre publicar as fotos no tempo que eu estava a viver ou não. Eu não consigo publicar tudo aquilo que eu vivo, porque senão eu deixo de ter presença plena naquilo que eu estou a fazer. Eu não posso estar... Nem tenho que o fazer, nem tenho que o fazer. Eu quero dar conteúdo, eu quero ajudar os outros, mas eu não sou uma pessoa que vou estar a viver uma viagem e que estou com o telemóvel constantemente. Não dá, é impossível. Assim eu nem tenho presença, nem tenho potencialidade nenhuma. Mas a questão da pressão de ter que publicar ou não publicar, de ter que trabalhar ou não ter que trabalhar, e a comparação que aquele consegue e eu não consigo. Pronto, porque nas redes sociais existe isto.
E de facto eu tenho que me policiar, porque senão eu não dou o melhor de mim. E eu, para dar o melhor de mim, Não. nem dou o que é Nem meu, dás não o é? que é De teu. certa maneira. E isto é um trabalho. Nem Como é dás que o eu que é faço teu. isto? É olhar muito para mim, é conhecer-me cada vez mais, é pedir a minha própria ajuda, é pedir a própria ajuda de quem eu confio, de me rodear de pessoas boas, por exemplo, como vocês os dois, como o Fábio, de falar, de espelhar sobre aquilo que nós vamos vivendo, com competência, com humildade, com vulnerabilidade e, acima de tudo, também com profissionalismo, não é? Mas temos que, de facto, ir vigiando, policiando estes níveis de comparação para que isto não se torne também extremamente desagradável, porque se as pessoas, ou pelo menos eu falo por mim, se eu já tenho estas competências e mesmo assim às vezes entro ali no piloto automático e entro e dou por mim ao final do dia pesada, densa, e eu penso assim, o que é que se passou aqui, Stephanie? E faço o scan e digo assim, foi aquele ponto. Então, olha lá para aquele ponto, vai lá um bocadinho mais fundo. O que é que te aconteceu? Porquê é que tu olhaste para aquilo? Porquê é que ficaste triste com aquilo? O que é que te levou a... E o que é que tu também tens feito para mudar ou para chegar àquele ponto que te magoou? Porque muitas vezes nós na comparação olhamos muito para o lado e depois não fazemos nada para atingir aquele lado que nós queremos. Porque muitas vezes a comparação mata. Eu não queria usar, vou usar a palavra mata, é Mata! como Pum, a pum. comparação mata a criatividade. A comparação mata a criatividade. Mata mesmo. Imagina que tu tens uma ideia para publicar uma coisa nas redes sociais Yeah. e estás na dúvida se has de publicar ou não. E então vais ver o perfil de 2 ou 3 colegas que também falam dessa ideia. E eles não fazem dessa maneira. E tu pensas, se calhar vou parecer bem, não vou fazer. Tu próprio estás a matar a tua criatividade de uma ideia que não tem que ser pior da deles. É uma ideia tão válida como a dos outros. Mas como os outros não fazem, tu também não fazes. Portanto, a comparação mata a criatividade. Estavas a falar aí das redes sociais e só me ocorre. Seguidores. A malta gera muito a qualidade dos psicólogos, a qualidade das pessoas, a qualidade dos médicos, do que é que seja. Se tem muitos seguidores ou não. Não há pachorra para isso. Não há paixão. Porque é assim, há pessoas que não têm tempo para passar a vida a fazer coisas na internet. Eu às vezes, para conseguir fazer um Porque estão a story, fazer o às vezes para trabalho que têm conseguir que fazer uns fazer, que é nos stories, bastidores. tenho que me organizar para ter aquilo organizado para a semana, porque eu sei que naquele dia não vou ter tempo para vir ao Instagram. Yeah. Há pessoas que se calhar têm tempo, há pessoas que só trabalham no online. Porreiro, ótimo. Mas é preciso ter tempo e é preciso ter dedicação e não andarmos aqui a matar as nonossas ideias só porque o outro fez ou o outro não fez. Perdemos autenticidade, perdemos potencial quando descredibilizamos porque estamos a comparar com Estamos os a outros. nivelar por baixo, estamos a dizer que os outros são, vou usar a palavra que não gosto, melhor. Aí aquele, como tem mais seguidores, pensa melhor, faz melhor que eu, vou fazer como ele. Não. Olha, e nós já falamos sobre isso também na live anterior e foi engraçado que alguém agarrou no que eu tinha falado sobre isso dos seguidores e disse, tu não tens muitos seguidores, mas tu tens muita qualidade. E eu até publiquei isso nas histórias, porque assim, esta história dos seguidores, as pessoas já não vão ver o currículo, como tu disseste, vão-nos ver a nós, como é óbvio, mas mais do que nos ver a nós, é ainda ver os números lá em cima. É ainda ver os números lá em cima. E é assim, tudo bem que há pessoas, olha, a Petra tem imensos seguidores e ela é uma excelente profissional, é uma excelente pessoa, é verdadeira. Há outras pessoas que têm imensos seguidores e é excelente e verdadeira. Mas eu própria já vivi perto de pessoas que têm muitos seguidores e aquilo é comercial, ok? Eu já fui para trabalhos por seguidores e cheguei lá e vou-vos dizer, e pronto, isto vai tocar aqui, olha, não sei se é uma ferida minha talvez, lá vou eu aqui ficar com a raiva toda, porque eu cheguei lá e aquilo não era nada do que se estava a vender. E muitas vezes o número em cima significa perda de qualidade. Porque nós vamos para estar com aquela pessoa e estamos com todo mundo menos que aquela pessoa. Porque nós não conseguimos chegar muitas vezes. E então, às vezes, essa questão é muito... tem aqui linhas muito ténues. Até porque quem tem muitos seguidores também não significa que seja pelo seu próprio trabalho. Mas pronto. Também há quem tenha muitos seguidores e seja pelo seu próximo. Tem um mérito espetacular. Sim. Atenção, Olha, eu falei do tudo. exemplo da Petra, como há outras pessoas que são muito boas. Agora, é importante também pensarmos, porque esta história dos seguidores faz com que a gente se compare muito. E olha, eu própria já passei por isso, e canecos, então, como é que é possível? E andava ali numa bola.
E eu pensava assim, Stephanie, espera lá, tu queres ficar também tantã, ou tu queres te focar no que é teu, fazeres com a tua paixão, sem esta expectativa das redes sociais? Como é que é? Achas que tu agora vais-te chegar ao ponto de sentires que o teu valor é reconhecido por causa daquele número? Quer dizer... Estás a dizer uma coisa eu tive que escrever aqui, porque eu escrevi aqui 4 coisas. Mas tu tens que te medir com a tua régua. Qual é que é a tua medição? Tu medes-te com o quê? Ou seja, esta questão do sucesso e até mesmo do sucesso profissional, do crescimento e etc. Qual é que é a tua medição? Se calhar e a nossa medição deve ser, ok, como é que está o nosso trabalho? Os nossos clientes estão satisfeitos? Ainda há tempos ouvi a mulher do Paulo Faustino, a Regina, numa entrevista, e estavam-lhe a perguntar como é que ela mede o sucesso da empresa dela. E ela disse, eu medo o sucesso da minha empresa através do feedback dos meus clientes e o feedback de quem trabalha comigo. Ponto. Ela não falou em número... Eles tipo, têm não sei quantos mil seguidores. Ela não falou em número de seguidores, em crescimento, não. É como é que está o teu trabalho? Ou seja, e acaba por ser um bocadinho injusto, até para quem trabalha nas redes sociais, essa questão de nos verem através do número. Mas pensas, qual é que é o nosso trabalho? Eu hoje em dia, às vezes, eu nem sequer tenho tempo para ver quantos seguidores é que eu tenho. Porque estou ali a responder a mensagens, estou ali a interagir com os meus seguidores, ou estou no WhatsApp a trabalhar, ou estou a trabalhar nos bastidores e não tenho tempo para estar toda a hora. Mas era tipo um pânico aqui dentro quando eu entrei nas redes sociais. Tem que crescer. Mas ela está, é ilusão, às vezes. Nem sempre, mas às vezes há uma ilusão aquele número, porque aquele número nem sequer às vezes corresponde à realidade que se está a viver. Então é muito esta questão, nós temos que ter a nossa própria medição. Eu meço-me com o quê? Qual é que é a minha medida do sucesso? Esta questão do sucesso, esta questão do crescimento, o que é que significa para mim sucesso? O que é que significa para mim crescimento? Eu sou sincera, receber uma mensagem de alguém, para mim vale muito mais do que ganhar 100 seguidores num dia. Porque é a minha medida. É assim que eu Não, penso. eu assino por baixo. Eu assino por baixo. Porque isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Porque... Como o Walter disse, nós somos de sucesso, nós temos a agenda fechada, nós temos os nossos eventos, nós temos as nossas recomendações e as mensagens que nos mandam de pessoas que trabalharam connosco, de pessoas que passam a palavra pelo nosso trabalho. Isso é o número de seguidores. Mas a situação é que esses números faz muito mal às pessoas. Muito mal. E é de facto uma medida que agora está atual, não é? Antigamente tipo, as pessoas que estão na escola acabam por se comparar com os colegas, não é? Um bocadinho as boas notas, as más notas, aquilo é filho de A, de B, mas as pessoas que estão na rede social e a pessoa que tem negócios, não é? E que alavanca também este número faz também algum malefício e as pessoas entram um bocadinho nessa roda do hamster que efetivamente acaba por focar-nos em coisas que não são agradáveis e temos que ter este trabalho com estas estratégias que vocês também já passaram para não também deixar-se levar por isto. Eu posso passar mais 3 coisas que escrevi aqui. Mas só vou falar e não queria interromper. Acho que é muito importante também esta questão de reduzir o ruído, principalmente também aqui nas redes sociais. Às vezes nós seguimos muita gente e é muito estímulo, nós já temos muito estímulo na nossa vida. Então acho que esta questão de vez em quando fazer uma limpeza nas redes sociais e também na nossa vida, que às vezes é importante perceber que tipo de pessoas temos à nossa volta, porque eu escrevi aqui, reduzir o ruído e ambientes. Eu gosto muito desta questão dos ambientes, porque há ambientes que realmente nos fazem mirrar, nos fazem comparar-nos constantemente. Então esta questão, nós vemos também que tipo de pessoas é que nós estamos expostas, e com isto eu não quero dizer que tu vais cortar amizades ou cortar pessoas, mas não falta ali. Eu tive que reduzir o contacto e colocar para longe algumas pessoas que... Ai, que lindo! De comparação. Que lindo! E uma comparação que era super negativa, porque depois que havia outra coisa que o Walter estava a dizer, que é uma comparação que me levava a colocar numa caixa. E isto é muita crença de merecimento aqui. Eu chegava ao ponto de ter vergonha de ter um bom telefone. Eu chegava ao ponto de ter vergonha de poder viajar. Porquê? Porque as outras pessoas não estão a fazer isto, então também não posso. Não é soberba, não é soberba. É tu podes, tu mereces, para isso. Yeah. Exatamente. Percebo isso.
Mas esta comparação também acaba por Uhum. nos fazer o quê? Ficar numa caixinha de género, não, eu tenho que me apagar, eu tenho que me esconder, não pode aparecer Não pode muito e ser tal. abundante. Então tu também consegues estar num ambiente em Eu que tu não me consegues ser estou a tu, mostrar se exatamente, e tu ninguém podes estar, estiver a e olhar podes para estar mim, livre, leve, não né? é? As pessoas dizem, está-se a mostrar. Se não tiver ninguém a olhar para mim, eu não me estou a mostrar. Eu posso andar no meu Porsche, que não tenho um Deixem-me Porsche, posso Está andar num todos a ver, Porsche ver. de 50 deixem-me km. Se ver. ninguém vir o Porsche, eu não me estou a mostrar. Eu estou a aproveitar o meu Porsche. Portanto, a perspectiva do a mostrar ou não é dos outros. Então deixem de ver se está a incomodar e se Exatamente, vocês querem fecha os criticar olhinhos. Fecha os e olhinhos. acham que aquela pessoa está a querer ser abundante demais e está a querer fazer inveja aos outros que não podem, é melhor deixarem de ver. E isso é diminuir o ruído. Se vos faz mal, às vezes eu vejo isto um bocado, pode ser um escapismo emocional, não querer confrontar, então prefere afastar-se, mas por outro lado pode ser uma grande sanidade mental, que é, não me interessa. Não é algo que eu queira ter aqui, não é? Então, eliminar o ruído e colocar-nos nos sítios certos, com pessoas certas, é ótimo. E isso, Walter, sem dúvida nenhuma, Nós quem não não quiser temos. que não veja. Isto se calhar pode parecer um bocado egoísta, mas eu acho que vocês me vão perceber. Eu não tenho que estar preocupado com todo o mal que acontece às outras pessoas. Porque Isso é empatia. aquilo acontece de mal à outra pessoa, mas não é responsabilidade minha, não tem que me fazer mal a mim. Da mesma maneira que eu não posso estar preocupado com o bem-estar de todas as pessoas. Eu tenho que me Exatamente. preocupar com o bem-estar meu e de quem eu quero. Apesar E só tenho de que me tu gostares das preocupar. pessoas na mesma. Exatamente. E a empatia não é nós estarmos aí sempre para o lugar do outro. É nós percebermos que há outro. E se há outro, Que pronto, é outra existe, coisa. exatamente. Portanto, nós não temos que tentar resolver tudo, não temos que nos preocupar com tudo, focar muito em Exatamente. nós, que nós somos muito bons. É isso. Exatamente. É isso. Não, é que essa questão é muito. Não Não, mas é Uma verdade. mensagem para quebrar a comparação. Somos muito bons. Olha, mas sabes que, por exemplo, nesse caso é como o Cristiano Ronaldo, desculpem lá, se ele fosse a pensar assim, não é? não é? Porque há pessoas a passarem fome, porque há isto e aquilo, ele não pode usufruir do dinheiro que ele ganha, é o trabalho dele, não é? Portanto, e não pode mostrar, mas ele não está a mostrar, ele está a viver. Se ele mostra, é porque, como o Walter está a dizer, alguém vê. E se nós estamos a usufruir das nossas férias e vamos viajar e vamos para reuniões, porque nós temos o livre-arbítrio do nosso horário, independente, porque nós fazemos um bocadinho tudo, ainda não, mas vai chegar lá. Vai Mas chegar, pronto, vai chegar. vai chegar lá. Mas Está mais perto do que vocês imaginam. Mas a questão aqui é que, como outras pessoas fazem o seu próprio horário, ok? Então vamos focar mais no prazer e menos nessa dor. Vamos focar mais, pá, que bom que ela consegue usufruir, como é que ela conseguiu fazê-lo, como é que eu posso também chegar aí, em vez de mascar e de magoar e de maldizer. Porque esta maldicência é muito pior para a pessoa que o está a fazer do que para a outra, apesar que também é prejudicial para a outra, porque nós somos pessoas que vivemos em comunidade e afeta-nos algumas coisas. Nós temos emoções e temos sentimentos e magoam-nos alguns reparos, mas a questão também é, isso magoa muito mais essa própria pessoa, porque isso revela que a pessoa está ainda mais doente do que aquilo que ela pensa. E acaba por não ser benéfico, não é? De certa maneira. Mas pronto, tinhas mais duas? Se o nós sermos assim causa alguma reação na outra pessoa, ponto 1, ainda bem, e ponto 2, é problema só dessa pessoa, não é nosso. Nós não temos que mudar nada. Nós só temos que mudar se nos estiver a fazer mal a nós ou a alguém das nossas pessoas. Os outros. Claro. Isto não é ser egoísta, isto é ser empático, isto é focar no essencial. E o essencial é o quê? É o nosso metro quadrado. Exato. Somos nós, as nossas pessoas, aquilo que nós cuidamos, aquilo que é importante para nós, e é isso que nós. E os nossos clientes, e os nossos seguidores, mas com barreiras e limitezinhos. Barreiras e limitezinhos, é isso mesmo. Sim, ias dizer mais duas coisas que tinhas apontado ou já disseste? Ok. Não, acabei por dizer. Boa. Pronto, e isso vai. Só mais uma coisa que me lembrei agora. Que a comparação, tinha lembrado no meio da conversa, a comparação acho que também é importante dizer que é algo normal e que nós vamos sempre, vai sempre acontecer. Aquilo que muda a chave
É Já tu estou com teres paixões aqui, consciência. parece-me bem. É o Estavas a Fábio, falar. é o Fábio. É para ti. Vocês têm que conhecer. Opa, olha, a sério, vocês têm que conhecer. Depois falo com vocês particularmente, mas a sério, vocês vão amar. Mas pronto, digam. Mas é isso que estava a dizer, Stephanie, nós temos consciência de quando é que este processo acontece. Nós vamos sempre nos comparar, nós vamos sempre ter tendência para olhar para aquilo que falta. É nosso, é do ser humano e é importante aceitar e normalizar. A comparação é normal. Agora, o que é que eu faço com essa comparação? É muito olhar para dentro, tomar consciência de quando esse processo acontece e ver, ok, eu estou-me a comparar com esta pessoa, será que eu até gostava de algum resultado que ela está a ter? O que é que é? O que é que me faz sentido? O que é que eu até posso beber desta pessoa? Ou seja, usar esta comparação para me inspirar e não para me rebaixar, não para me colocar para baixo. E depois ir buscando, ok, e o que é que me faz sentido? O que é que não me faz? Ou seja, é muito aceitar que é normal, tomar consciência desse processo e gerir esse processo que acontece da comparação para usar para o meu benefício e não para alguma coisa que me vai destruir e que me vai rebaixar e que vai tirar quem eu sou. Sem dúvida. E uma das coisas que eu recomendo é façam afirmações todos os dias, coloquem no espelho os post-its. Eu sou valioso, eu sou isso mesmo. Ainda hoje pus isso no post. É normal fazermos comparação. Expliquei porque que é normal fazer comparação. Dei a dica do que é que podemos ter como estratégias porque de facto existem coisas que estão dentro de nós, do nosso ADN, mas nós conseguimos dar a volta. E se nós queremos um futuro diferente, temos que começar agora, neste presente. E fazer esses post-its de sermos valiosos, estimular muito mais as nossas capacidades, agradecer muito mais por aquilo que temos, porque nós temos muita coisa boa e depois, por compararmos com os outros, vamos focar só nas coisas que não temos. E isso, de facto, acaba por nos inibir imenso de estarmos bem, de estarmos felizes, porque depois isso vai influenciar as nossas relações, porque se nós depois não estamos bem dispostos, vai ser o marido, a mulher, o namorado, o primo, o filho, e são pequenas frustrações que nós temos que perceber de onde é que elas vêm, sim, mais do que pôr os post-its. Estou a dizer Breaking Bad, estava a mostrar, é a caneca do Breaking Bad. De perceber efetivamente o porquê dessa comparação e se precisarem de ajuda, peçam, não é? Sim. Terapia. Terapia, nós estamos cá para isso, não é? Para isso, sim. Olha, vocês querem deixar assim mais alguma mensagem? Olha, eu posso dizer as minhas 4 afirmações que eu tenho aqui num dos post-its. Diz assim, eu amo-me, eu perdoo-me, eu mereço e obrigado. É isso que eu ia dizer. Eu aprendi que o agradecimento é a melhor coisa. A gratidão eu passo a vida a agradecer coisas. Ainda hoje me aconteceu uma coisa muito importante a nível pessoal, que não vou partilhar aqui porque acho que é too much, mas eu agradeci muito. Mesmo muito. Boa, porque não estava a contar, porque isto está uma altura difícil a nível financeiro para muita gente e eu estou a ter sorte numa coisa que me está a acontecer. Olha, o meu gato gostou desta conversa. Sorte! Também. Sincronicidade, também. dedicação, escolha diária. Acho que também me rodeei das pessoas certas para que a coisa acontecesse. E estou muito, muito contente hoje. Sim. Porque acho que as coisas quando se alinham correm bem. Sim, também, sem dúvida. Vamos outra vez. Porque é um abracinho, sem dúvida. Olha, afirmações mentais, eu reconheço, eu valorizo-me, quais são as minhas capacidades. Obrigada por aquilo que eu faço e celebro. A gratidão é um ponto é assim, olha, eu uso a gratidão ontem falei sobre a gratidão, como é que eu era antes da gratidão, o que é que ela beneficiou, o que é que eu faço para a gratidão. E quando eu me levanto todos os dias, a minha intenção é agradecer. E agradecer, não estou a falar agradecer do nada, é agradecer porque tive uma boa noite de sono, agradecer pelo dia que vai chegar, agradecer pelas condições que eu tenho, pelas condições que eu crio, pelo aquilo que eu luto, não é? Pronto, e a gratidão é de facto alguma coisa, não é material, é uma gratidão profunda de ser, não é? Acho que tem muito a ver com isto. Portanto, nós temos estas coisas todas dentro de nós e são recursos gratuitos. Gratuitos, porque... Não custa nada. Nada. Para pôr em prática. Exatamente. E quando as coisas estamos a comparar e já estamos a entrar num loop não é muito bom, agradeçam porque estão vivos e se calhar precisam de olhar para qualquer coisa que vos vai transformar e fazer evoluir. E se calhar de estarem num dia a falar como nós os três, de uma forma tão vulnerável, sobre as nossas dores,
para poder ajudar também nos outros a superarem as suas, porque nós estamos todos cá para nos ajudar, senão estávamos cá sozinhos. Não tinha graça nenhuma. Como é aquela frase que diz, né? Nós estamos aqui para nos levar uns aos sem outros para dúvida. casa, não é? Sem E nós estamos... dúvida. Regressar a esta isso. casa quentinha e de amor. Olha, eu adoro estar com vocês. Eu também estou a gostar. Olha, eu acho Primeiro bom, live não é? que eu faço de 3. Muito fixe. Muito fixe. Eu também, Olha, eu já faço não, live já há mas imenso isso é tempo, maravilha. mas a 3 é a primeira. E digo-te uma coisa, eu acho que nós podíamos combinar e fazer mais de Bom. 3, os 3. Vamos Diga. alinhar? Bora. O que é que Diga. vocês acham desse lado? Quero-vos ouvir. Quero-vos ouvir. Pedra, Já que pediram? digam lá, o que é que vocês Já acham? pediram? Gostariam de ter mais lives? Que nós trouxéssemos, este português às vezes, é isso e escrever brasileiro. Deem Fábio, ideias, temas às pessoas. Deem ideias. sim, trazer alguns temas que vocês queiram que possamos vos ajudar e fazermos umas lives sobre os temas, problemas, crenças, desafios, para nós podermos esmiuçar um bocadinho, podemos não falar tanto de nós e podemos trazer aqui. Mas Isso é também outra ajuda. coisa. Sabes? Há muito essa Às vezes é comparação. questão Os prática. psicólogos que falam deles e os psicólogos que não falam deles. Olha, Se nós estivermos a falar de nós somos uns péssimos psicólogos, porque os livros dizem que isso não se faz. não se faz. Olha, foi engraçado porque houve pessoas que estão a ser acompanhadas por mim que veem as histórias e têm-se apercebido muita coisa que é parecido com. E eu nunca falei nisso na sessão. E mandaram mensagem a dizer: eu estou a amar ouvi-la, estou a amar conhecê-la um pouco mais. Eu disse: muitas vezes eu tenho as mesmas situações, só que eu não vou para a sessão falar delas, porque o tempo é vosso. Mas ficam. Porque às vezes dá vontade de dizer. Mas pronto, depois vem a ética, as crenças e aquelas coisas todas que eu e o Walter falamos um bocadinho sobre determinado tipo de coisas no outro live e podemos voltar aqui a falar um bocadinho os três sobre este também preconceito que existe ainda dos psicólogos e também das comparações dos psicólogos, não é? Eu por querer ser uma psicóloga também direitinha, também achava que no início tinha que usar uns óculos, que até comprei uns óculos, eu não precisava de óculos, mas eu comprei só para sentir-me um bocadinho mais. Olha, eu acho que tu és muito mais direitinha agora do que és, devo dizer. Não é? Oh meu Deus! Olha, autoestima e autoconfiança. O que é que vocês acham? Acho que é um bom tema para falarmos. Diga. Bora. Depois, Mafalda, ok, estás aqui a responder. Hoje em dia sou muito mais feliz. Continuem só conversando, é giro. Durante muitos anos senti vergonha por ser psicóloga e astróloga. Comparar-me com os outros não foi fácil. Sim, também não é fácil, mas lá está, é a nossa autenticidade. Eu própria também tive esse dilema quando juntei a espiritualidade à psicologia. E, no entanto, não tarda está a espiritualidade toda na moda e eu andei aqui, se não fosse corajosa para juntar as duas coisas, se calhar, como tu disseste há bocadinho também, se não fizermos, depois acabamos por não estar a ser autênticos. Já foste tu ao Walter. Portanto, olha, estás na trupe, estás na tribo certa. Nós só aceitamos, quer dizer, nós, vou falar de mim. Eu só aceitei que era psicólogo quando aceitei que só era psicólogo só nas horas em que estava a trabalhar. Porque eu achava que tinha que ser psicólogo sempre. Isso é uma chatice e dá trabalho e a nossa cabeça não para. E quando eu percebi que posso estar na praia, de papo para o ar, a fazer uma grande figura triste e que é lá saber se algum cliente me vê fazer aquela figura triste ou não, porque eu não sou o psicólogo dele naquele momento, muda tudo. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. Nós temos direito a fazer figuras tristes. E é muito bom de vez em quando, no contexto certo. Agora lembraste-me que houve uma vez uma seguidora que mandou mensagem a dizer: eras tu que estavas na praia na praia X e eu, meu Deus, estava a ver na praia. E a verdade é que se nós não estivermos à vontade com isso, sim, vai ser uma constante pressão e uma constante cobrança que parece que temos que sempre responder a uma determinada expectativa quando não temos. Nós só temos que ser nós. O nosso ser, aquilo que nós sabemos fazer, munimos de boas ferramentas. Quando nós estamos num consultório ou quando nós estamos nas sessões, nós somos aquele profissional. Fora das sessões,
Nós somos aquilo que o nosso coração palpita e nós só temos que estar a fazer a nossa função naquele momento e temos que fazer bem essa função. Isso é a nossa responsabilidade. E perceber o nosso limiar do que é nosso, o que é do outro, realmente que aquilo é o tempo do outro para trabalhar as coisas do outro, fora dessa caixinha, dessa hora, desses 45, 50, 60, como quiserem, o resto é livre-arbítrio de nós sermos exatamente aquilo que nós somos. E pronto, há quem consiga aliar, ok. Quem não consiga também não é por ser mal profissional ou não, é a profissão, porque há muitas pessoas que fazem determinado tipo de coisas que não têm nada a ver com a sua essência. Ok, quem consegue conjugar é pleno. Quem não conseguir conjugar também poderá ser pleno. Portanto, aqui isto depois é livre-arbítrio de cada um de certa maneira, não é? Mas como tu dizes, podemos ir para a praia, podemos ir para a discoteca. Eu, por exemplo, já não vou à discoteca agora, mas antigamente, quando era mais nova e quando comecei a trabalhar... Desafio! Vamos os três para a discoteca fazer figuras Olha, tristes para as outras pessoas eu já verem. não vou à discoteca. Vamos, Eu desde a pandemia que eu virei assim para o outro lado. vamos, Eu nunca mais vamos. fui à discoteca. Por Vamos. isso é que eu acho que eu uso isto, como eu não vou sair à noite. Então eu acho que é melhor usar durante o dia, porque realmente é muito engraçado, porque eu já não posso ir à noite para usar os brilhantes, já não posso ir, não, já não quero, portanto deixa-me usar isto durante o dia. Mas pronto, é um bocadinho isso. Eu acho que sim, podemos ir. E agora disseste uma palavra muito Quero. importante. Quero. Sim. O que é que eu quero? Não é o que é que eu preciso, é o que é que eu quero. Exatamente. E o que é que eu devo e o que é que eu posso, não é? Eu posso, não é? Eu devo. Eu tenho que fazer. O tenho que fazer parece uma obrigação. Eu tenho que ir fazer o jantar para... Não, eu quero ir fazer o jantar. É tão diferente a nossa linguagem, não é? O nosso poder, a nossa paixão a fazer as coisas. Então, a linguagem também ajuda-nos bastante. Se calhar não neste tema, não sei, se calhar até pode ser neste tema, mas se calhar a nível de autoestima e de autoconfiança, a linguagem... Oiê. Super. Oiê. Então, Faz digam-me uma lá diferença qual é a brutal. vossa agenda. Maio. Vamos Acho que fazer, a gente pode vamos fazer falar no sobre off, isso porque no off, não é? não. Sim. Pronto. Vai, A agenda se vê lá aí na vai tua dar certo. agenda. Quando é que tu podes fazer mais uma livezinha a 3? Está bem? E fica. Eu vou ver, sim. Olha, só para terminar, até há bocadinho estavas a dizer, não é? De eu ainda ter outro trabalho, outra atividade laboral. Até isso eu ficava-me a sufocar com comparação. Meu Deus, eu já devia ter saído, os outros já saíram, aquela pessoa já fez isto, aquela pessoa já fez aquilo, e ficava, mas eu já devia fazer. Quando tu te questionas muito e te comparas muito com os outros, as coisas não acontecem no tempo que têm que acontecer na tua vida. Porque o tempo do outro não é Vais o por teu. te perder no teu caminho. Não é o teu tempo. Por isso, mais uma vez, é sempre aquilo que te faz sentido, aquilo que tu queres, de acordo com o que faz sentido, de acordo Sem com o que dúvida, tu quem queres. fala assim não é Vou gato. meter aqui uma inconfidência. A Stephanie vai-me deixar. Conta-me lá. Não vou dizer nada de mal, não te assustes. Eu já não assusto. Eu mandei-me ao trabalho independente antes de Stephanie. Sim. E eu fui aquela pessoa que teve em modo melga, eu sei, quase todos os meses eu dizia, Stephanie, vai, manda-te à frente, tu consegues. E ela só foi no tempo que achou, não foi para eu estar a dizer. E foi o tempo certo, foi o dela, não era para eu estar a dizer. Eu tinha muita vontade que ela fizesse. Mas ela fez quando ela achou que fazia sentido para ela. Eu fiquei contente de qualquer das maneiras. Mas não foi eu estar ali a chatear. Se calhar incentivei alguma coisa, espero que sim. Mas foi ela, a velocidade foi dela, o tempo foi dela. Nada pode ser forçado. Inspiraste-me, eu não me comparei contigo. Agora o Walter fez assim, porque é que ele foi-se embora e porque é que... Não, eu inspirei-me, não é? E demorei o meu tempo. Ainda é assim uma área, cada vez que falo nisso, eu acho que tive de ter que curar aqui qualquer coisa, porque fico sempre muito emocionada, porque realmente eu gostei. É Mafalda? Não sei, Mafalda. E outras Beijinho pessoas da para a instituição também, Sim. mas foi uma instituição que tenho aqui no meu coração e que gosto realmente muito deles e delas, porque de facto, olha, foi assim uma casa E que não deixou de estar, porque nós agora estamos no vestido. Sim, e é giro porque não precisamos de mudar na dor. Eu não mudei na dor, eu não precisei que acontecesse alguma coisa de mal para sair. Eu não precisei de inventar histórias para me sentir mal, para fazer mudanças.
Eu simplesmente senti que era a hora para poder alavancar e mais vale sair no prazer do que estar a criar historinhas para sair e inventar desculpas. Não, acho que isto é realmente também uma coragem, não é? E de facto, se houve aqui esta pessoa que foi o Walter, já tinha saído, tinha corrido tudo bem, olha, por que não olhar e inspirar? E claro que vai correr também, não é? De certa maneira, e levei o meu tempo para fazer essa escolha, tal como a Petra também um dia vai levar o seu tempo. Olha, a Stephanie usa muitos mais brilhantes Quando é que agora será? que quando Quando é eu que a será? conheci, portanto é bom sinal. Tem mais luz. Tem mais luz, gente. Mais luz. Sem dúvida, Pois sem é. dúvida. Ok, É. então, olha, obrigada por a vossa Obrigado. presença. Gostei Obrigada pela presença de todos que estiveram aqui connosco. E olha, Obrigado estou assim igualmente de a todos. coração cheio e vamos nos encontrar breve, não é? Vamos sim, vamos sim. Eu não sei se sei fazer isso direitinho, mas acho que é Faz assim. um Epá, já coraçãozinho. consegue, já Ah, consegue. tá acertando. Aqui este time. E estava aqui uma pessoa que dizia que também queria ir connosco para a discoteca. Bora! Mas Vamos a pessoa ir. que quer ir connosco paga. O Fábio diz que sim, vamos Olha, em outubro. sério. A Mafalda, se me convidarem também vou. Opa, eu acho que fazemos aqui, nós somos pessoas realmente muito dadas. Vamos fazer um meeting anti-comparação no público. É verdade, é verdade. Ok, olha, vou deixar a live gravada. Agora, eu não sei se dá para publicar nas vossas duas páginas, expliquem-me. Não É? dá. Ok, Deixa só então na vou tua, deixar a só gente na minha, partilha. depois Sim, partilhamos sim, e tranquilo. esperem por nós breve, que nós vamos aparecer outra vez os três. Olha, eu acho que este trio está fechado para vários Eu temas. posso fazer publicidade. Está fechado, hoje não. Posso fazer publicidade. Podes Daqui a 2 ou fazer. 8 dias vou ter um live com a Vera Ariel. Quem quiser. Veja. Claro que podes fazer publicidade. Pronto. Diz lá o que é que tu vais fazer para as pessoas Vou poderem falar saber. sobre a questão da minha pós-graduação. Vou falar sobre Ok, orientação sexual, identidade de género e expressão de género. ok. A Vera convidou-me para fazer esse live. Gente, o Walter a falar sobre este tema é Boa. mind-blowing. Boa, Por vou favor, lá assistam, assistir. É gente. quando? É de hoje a 8 dias a esta hora, às 9. Ok, para a semana, quinta-feira, às 9. Uhum, Boa. uhum. E tu, Pedro, o que é que vais ter? Surpresas? Eu? Não? Pronto, deves ter Eu não surpresas de sei. certeza. Não sei, não. Não, olha, tenho, mas também tenho uma live para a semana, na sexta-feira. Boa. Com a Boa. Miriam sobre o meu Isso é processo giro, terapêutico. é giro. Espera que eu me lembrei. Se Lindo, alguém lindo, quiser assistir. lindo, maravilhoso. Eu para a semana tenho com o Fábio Peloso, segunda-feira, sobre a linguagem do rosto e do corpo. Boa. Portanto, estamos todos juntos. Interessante E também, vocês têm consultas, como é que estão as vossas consultas? Já agora vamos lá fazer um bocadinho de publicidade para as pessoas poderem também saber como é que estão. Agenda aberta, fechada, tem eventos, não tem? Para mim, fechada, eu e o aberta Walter para a temos equipa. Ok. Sim. Para mim fechada, aberta para a equipa, também tenho mentoria. Mas tem agenda aberta para supervisão, para quem quiser. Boa. E a Muito supervisão do Walter. Muitos parabéns, muitos parabéns. Aqui todas pessoas espetaculares. Agenda fechada para mim, mas tenho um retiro o fim de semana, tenho 3 vagas. Desafio, Petra, vamos a um retiro da Stephanie. Opa, vocês têm que vir. Olha, tenho 3 vagas, eu tenho 3 vagas não para Temos que ir. O Este não próximo. dá, fofinha. Próximo. Este não dá, Vocês mas calma. Nós estamos venham, vocês vão gostar de estar lá, acredito. E, opá, sério, têm que vir, vocês já sabem que vão gostar das minhas coisinhas e vocês também já ressoam muito esta linguagem. Portanto, não é nada de novo para vocês. E, portanto, tenho um retiro e outras coisas que vão aparecendo também. Ao seu tempo, fiquem atentos, sigam-nos. Sigam-nos, fiquem atentos, não é, senhora Petra? Fiquem atentos. E também há o curso do Fábio em outubro, vai haver surpresas para novembro, vai também haver surpresas em julho. Portanto, muitas coisas estão a acontecer. Boa. Muita coisa a acontecer. Sigam-nos aos 3. Sigam-nos aos 3. É isso mesmo, é isso mesmo. Então vá, meus queridos. Obrigada e obrigada a todos que estão connosco e que estiveram e que vão estar. Próxima. Beijinhos, Tchau, fiquem bem. obrigada. Tchau, boa noite. Beijinho, tchau. Vocês também. Beijinho, tchau.